Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Geografia e estou aqui para auxiliar você a desvendar mistérios que parecem ser difíceis, tá pessoal? Só parece, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas mundiais e os domínios morfoclimáticos. Então eu convido a você a desfrutar um pouquinho, a explorar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, ok? Vamos lá? Bom, vamos lá, gente. Então, começando aí, falando um pouquinho sobre os biomas e os domínios morfoclimáticos. Eu procuro sempre fracionar o estudo para que fique de uma forma mais clara e tranquila para você, tá bom? Então, nós vamos falar primeiro sobre os biomas mundiais. Vamos lá. O que seria biomas? Professor, mas você colocou a foto da Xuxa e do Neymar e uma palavrinha escrita ali, características. O que isso tem a ver? É que, na verdade, gente, eu tenho um objetivo. Na verdade, eu tenho uma dica central aqui para você. O pensamento-chave, se eu posso assim dizer. Procure focar em identificar características, tá bom? Características é importante para o nosso estudo. Se eu perguntasse para vocês, se a gente, começando a nossa aula, eu entrasse na sala e perguntasse o seguinte, pessoal, qual é a característica ou quais são as características da Xuxa? O que você, olhando essa imagem, poderia me dizer? Ah, ela é linda. Ah, pessoal, é claro que ela é linda, né? Eu sei disso. Mas eu quero saber especificamente as características físicas da Xuxa. Ah, entendi, professor. Bom, eu posso responder? Olha só. As características da Xuxa, professor, ela é loira, ela tem os olhos azuis, o tom de pele dela é branca. Ok, muito bem, é isso que eu queria saber. E o do Neymar? Bom, o Neymar, ele é moreno, né? Ele tem os olhos claros. Então, facilmente acredito eu que você me responderia algumas dessas características, certo, gente? E essa questão das características vai ser o ponto central para nós identificarmos o que são os biomas e quais são as suas características, tá? Vamos lá? Então, começando, eu tenho aí a pergunta-chave principal o que é o bioma? O que é um bioma, né? O que é o bioma? É um sistema ecológico onde existe vida e interação entre os seres vivos em um determinado espaço. Nossa, professor, acho que essa linguagem eu não entendi, está um pouco difícil. Calma, calma, vamos lá, vamos por partes. Percebe que tem uma palavrinha aí chamada interação? O que é interação? Né? Vamos usar o exemplo com as mãos aqui, ó. Meus dedos vão interagir, né? Existe uma relação ali. Então, professor, bioma é uma relação? Não, posso dizer que sim. É uma relação entre o ser humano, os animais, a vegetação, tá bom? Então, olha só. É um sistema ecológico onde existe vida. Precisa haver vida, tá, gente? Muito bem. Percebe que ali está envolvido os seres humanos? Os seres humanos dentro de um espaço? Sim, né? Tá, mas só os seres humanos? Não, eu tenho também os animais, os seres vivos. Ok? É também um conjunto de ecossistemas terrestres. Nossa, professor, não entendi. O que seria um ecossistema terrestre? Bom, gente, quando a gente fala de ecossistemas, a gente está falando de um lugar menor, né? Quando eu uso a palavra bioma, eu vou falar de um espaço maior. Por isso que bioma, na verdade, é um conjunto de ecossistemas, tá? Ó, eu coloquei uma observação lá embaixo para você, dizendo o seguinte, ó. Bio vem de vida e oma vem de grupos ou massas, tá? Ou massa. Então, deu para pegar um pouquinho? Não? Se não deu, a gente vai conseguir identificar agora no ecossistema. O que é um ecossistema? O que é um ecossistema? Ah, tem uma definição básica para você aí, ó. Ecossistema é um lugar onde se vive, composto por fauna e flora. Os fatores bióticos e os abióticos. Eu já explico para vocês a diferença de bióticos e abióticos, tá? Porque aí é um pouco mais complexo, ok? Mas deu para você entender até aqui o que é um bioma? Percebeu? Eu não sei se você percebeu, mas todas as vezes que eu falei aqui de biomas e ecossistema, tudo nos remete a um lugar. Isso. Então, eu vou circular aqui para você, tá? De uma forma simples. Professora, posso dizer que é um lugar? Sim, você pode dizer que é um lugar, tá? É um lugar que tem algumas características, ok?
Vamos lá. Quando falamos em biomas, geralmente envolve uma questão global. Por quê? Porque, gente, existem biomas brasileiros, por exemplo. Não é errado falar, professor, eu vi a professora de ciências ou o professor de geografia, eu aprendi no sexto, no nono ano, que existem os biomas brasileiros. Tá certo? Tá certo, existem sim os biomas brasileiros. Até alguns autores usam essa expressão chamada de biomas, né? Eles chamam de biomas brasileiros. Na verdade, a gente vai entender que os biomas brasileiros, eles ganham uma outra conotação chamada de domínios morfoclimáticos, tá bom? Mas daqui a pouco a gente fala sobre os domínios. Por enquanto, nós estamos centralizando os nossos esforços em entender o que é bioma. Então, deu para perceber que eu estou falando de lugar? Bom, bioma são ecossistemas. Ecossistemas são lugares. Lugares onde existe uma interação e uma relação entre seres vivos, quer seja ele animais, plantas, né, e seres humanos. Ok, gente? Bom, note que a palavrinha lugar é o destaque de todo o contexto. É exatamente isso que eu preciso, tá? Que você foque nessa palavrinha lugar. Ok? E quais seriam os grandes biomas do mundo? Bom, quais seriam os grandes lugares do mundo? Lugares onde existe interação entre os seres vivos e os humanos e a vegetação, tá bom? Bom, existem aí, gente, os nomes, né? Se a gente parar para analisar, nós temos uma classificação de todos os biomas. Então eu vou descrever aqui, falar para vocês quais são eles. Tem a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, as savanas, as pradarias e o deserto. Deu para entender? Então eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 7 biomas. Professor, mas existem mais? Existem mais, tá bom, pessoal? Mas eu tentei aqui de uma forma simples, né, resumida, trazer para vocês os principais, os mais cobrados aí nas provas e nos vestibulares, tá bom? Aí lá embaixo eu coloquei uma observação chamada Ice to Fire. Essa dica eu vou falar especificamente para você que vai fazer vestibular. Bom, fique atento, nessa frase Ice to Fire, na verdade, eu quero dizer do frio ao quente. É uma dica, como professor, eu dou para os meus alunos uma ou 2 semanas antes de eles fazerem a prova. Olha, pessoal, Ice to Fire, hein? Na verdade, é para que eles identifiquem que os biomas, eles começam lá em cima, né, no mapa, no gelo, no gelado, e vai até o mais quente, que é o deserto, tá bom, gente? Fique esperto, hein? Bom, continuando aqui então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de cada bioma, ok? Eu tenho a tundra e a taiga. Vamos falar em dois, tá? Para a gente agilizar o nosso trabalho. Imagine você que existem aí muitos biomas. Lógico, dentre eles, 7 que eu classifiquei aqui, que eu estou mostrando para vocês, e 2 que a gente está começando a identificar, e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Observe essa imagem. Você não vai me falar que só são 3 ursinhos bonitinhos e fofinhos, né? Por favor. Não, pessoal, não. Olha, sim, eles são lindos, fofinhos, maravilhosos, tá? Eu coloquei aí já de propósito, enfim. Mas, na verdade, eu quero que você identifique elementos que estão constituídos nessa paisagem. O que você consegue ver além dos ursos ali que estão representando a fauna? Bom, facilmente acredito que você iria me responder. Professor, eu estou vendo que eles estão ali em cima do gelo. Isso, muito legal. O elemento gelo, né? O elemento neve, o elemento gelo, é um fator predominante nesse bioma, chamado tundra, tá bom? Ah, mas tem mais alguma coisa? Ah, professor, eu consigo perceber que eu não tenho ali árvores, eu não tenho plantas, eu não tenho vegetação. É verdade, gente. Os biomas, né, as tundras, elas contêm essa característica, né, a falta de vegetação. Mas já já a gente fala um pouquinho sobre elas, tá? E do outro lado, a taiga. O que você consegue ver de diferente? Ah, professor, eu consigo também identificar o elemento gelo, porém, eu já consigo identificar ali um elemento na vegetação, que são árvores, né? Árvores e tal. Verdade, gente, muito bem.
geralmente pensou assim, quem estava pensando assim, está correto. A diferença entre uma paisagem e outra, ou na verdade, a diferença entre um bioma e outro, são essas características, né? Vamos aqui analisar quais são as características de cada um. Então, olha só, a característica da tundra, né? Eu tenho aí o solo, que é permanentemente congelado. Pessoal, não significa que lá vive congelado, não é isso, tá? É que, por exemplo, num período de um ano, vou dar um exemplo, tá? Num período de um ano, você tem aí 9 meses, né, de solo congelado, tá? Então você tem um período maior do que em outros biomas desse solo congelado. Então é uma característica da tundra, são lugares mais frios, tá? É por isso. O inverno nesse bioma é longo, com temperaturas médias entre 28 e menos 28 e menos 38. Então, gente, é muito frio. É menos 28 abaixo de zero. Isso quer dizer que o gelo é predominante, tá? Deu para entender? Fácil, né? Nesse período, o Sol permanece no céu por aproximadamente 24 horas, mesmo com baixa intensidade luminosa. Professor, não entendi essa última observação. Na verdade, gente, é muito fácil, olha só. Existem lugares dentro desse bioma, no tundra, que não tem noite. Lá o sol, ele irradia, né, 24 horas, se eu posso assim dizer. Tá? Depois pesquisa na internet, legal, de uma forma bacana, você vai perceber que existem cidades que não tem noite. Então, os hotéis são adaptados, né? Toda a cidade, o país em si, ele é adaptado e já se prepara já é preparado, na verdade, para essa questão, tá bom? De não ter noite, tá? É devido a essa questão da luminosidade aí ser 24 horas, tá bom, gente? Na verdade, assim, eu quero também enfatizar para vocês as características da taiga. Aí você vai falar, professor, mas taiga é parecido com a tundra? Sim, é parecida, tá? Só que já não, você vai perceber que não tem tanta intensidade do gelo, da presença do gelo como na tundra. Vamos lá, vamos olhar? Olha só, leia aí comigo. Formada principalmente por plantas do tipo coníferas. Sabe aquelas árvores que nós vimos agora há pouco? Né? Você percebeu que ali tinha gelo, mas existia uma vegetação. Essa vegetação são as chamadas árvores coníferas, né? Que as plantas coníferas, elas têm formas de cones, tá? E esse formato de cone, gente, tem uma coisa muito interessante. Quando a neve cai, ela consegue, né, ali por um período de tempo ficar resistindo, depois elas derretem e caem no solo, tá bom? Isso é interessante porque nesse bioma, essas árvores têm formas de cone, ok? É composta principalmente por mamíferos, entre os quais estão renas, alces, veados, lobos, ursos polares, linces, esquilos, coelhos e lebres, entre outros, tá? E outros. Bom, sabe aquelas paisagens dos cartões de Natal? Então, geralmente elas são extraídas desse bioma, o taiga, tá? Então, fica aí a dica, tá bom? É muito interessante, né, gente? Nos dois biomas a gente percebe que existem o elemento gelo, porém, em um deles eu já consigo identificar a presença maior da vegetação. Tá bom? Tem mais características aí, ó. A tundra concentra-se no hemisfério norte. Já já eu posso demonstrar isso para vocês no mapa, tá bom? Ou seja, acima da linha do Equador. Isso, gente, já foi pegadinha de prova. Posso garantir para vocês que o avaliador perguntou o seguinte: existe algum bioma no hemisfério sul? Olha, aí teve gente que associou, né, a questão do Polo Sul. Cuidado, tá? A característica desse bioma é estar lá em cima, na parte de cima do mapa, mas já já eu mostro isso para você, tá bom? O norte da América, como a Groenlândia, é um grande representante desse bioma. Olha só, gente. Ah, professor, fala um lugar. Tá aí, discriminado para você. Groenlândia, Finlândia, tá? Você vai perceber que existe esse bioma. Tundra. Impossibilidade da presença de vegetação.
Pessoal, aqui eu não fui radical, tá? Falar, não tem vegetação. Não, tem, existe a vegetação sim no tundra, tá bom? Só que ela tem uma dificuldade muito grande de se constituir, né, de uma forma ampla, como em outros biomas que nós veremos, por causa da questão do frio. Então, o frio, de uma forma intensa, ele queima essa vegetação e não permite que ela se desenvolva, tá bom? E já na taiga eu tenho aí a presença da fantástica aurora boreal. Gente, esse fenômeno é um fenômeno incrível que você depois precisa pesquisar um pouquinho na internet sobre ele, tá bom? E é o único bioma que apresenta esse fenômeno da aurora boreal. Entra no Google lá rapidinho e coloca aurora boreal. Vocês vão perceber que é sensacional. É uma coisa incrível, um fenômeno da natureza que está situada nesse bioma. Então, se a gente parar para analisar esses dois que nós estamos vendo até agora, o que você já consegue identificar? Ah, professor, eu acho que eu entendi. No tundra é mais gelado, existe a presença de ursos polares, se tratando da fauna, né? A vegetação ela é mínima, ela não tem eu não tenho ali uma variação de vegetação. Isso, muito bem. É essas características que eu preciso que você comece a memorizar, tá bom? A entender. Já no taiga, professor, eu consigo ver ali uma presença de árvores em formas de cone, eu consigo ver arbustos altos, né, e de troncos largos, ok? Você já consegue identificar aí a presença de animais, né, animais como antílopes, enfim, renas, enfim. Percebeu, gente? Existe uma diferença entre um e outro, ok? Bom, continuemos então. Eu quero mostrar aqui agora para você no mapa mesmo, você consegue identificar, eu coloquei aqui de uma forma bem facinha na legenda. Então, olha só, marquei aqui o tundra. Analisando o nosso mapa, essa linha central aqui, ó, isso, deixa eu marcar aqui para vocês, é a linha do Equador, ok? A linha do Equador. Então, na cor roxa, o que eu tenho no mapa na cor roxa? Você vai perceber que tudo que está em roxo, né, está muito próximo ao Polo Norte. Isso, então, gente, é muito bem. É fácil identificar o tundra. Você não vai conseguir identificar tundra na parte de baixo, ok? Tá? No Polo Sul, você vai ver lá no Polo Norte. E aí, se a gente analisar a questão dos lugares, né? A Groenlândia está ali, a Sibéria também está na parte de cima, tá? Então, fiquem atentos a essa questão aí. E o de baixo, o taiga? Olha só, no lilás, um pouco mais clarinho, você já consegue perceber que já está um pouquinho mais afastado do Polo Norte, né? Então, eu tenho ali os países um pouquinho que já pegam ali esse bioma taiga, que é o Canadá, né? Eu tenho os Estados Unidos, tenho um bom pedaço da Rússia, ok, gente? Então, é fácil de identificar os biomas. Deu para entender até aqui? Bom, espero que sim. Bom, continuemos então, vamos para os próximos biomas. Nós temos aí mais 2 biomas. São lindos, são incríveis e esses biomas são sensacionais, tá? Eu tenho aí a floresta temperada e a floresta tropical. Você consegue identificar aí a diferença entre um e outro? Acredito que sim, né? Porque está bem evidente, né? Está bem fácil, né, pessoal? Em uma das imagens eu tenho uma variação de cores, professor, tem uma variação de cor, né? Isso, muito bem, muito bem. As cores aqui são um fator importante, tá? Então você pode perceber que existe uma folhagem ali, um pouco num tom vermelho, depois parte para o dourado e você também vê um verde. Na outra paisagem, você vê um outro tipo de árvore, né? E você também vê a predominância de uma única cor, que seria a cor verde. Muito bem. Bom, eu queria, se tratando desses 2 biomas, eu queria ressaltar aqui um fator muito importante, tá? Bom, quando nós falamos da floresta temperada, a floresta temperada, ela tem uma característica das folhas, na questão dessas folhas, dessa roupagem, desses tipos de folha aí que vocês acabaram de ver. No final do outono, né, elas caem, né? Ou seja, mas qual é o motivo, professor, que essas folhas caem? Na verdade, gente, é uma estratégia dessa própria natureza, dessa própria vegetação, em que as folhas caem, né, nesse período de outono e inverno, e depois elas se reconstituem no período de primavera e verão, tá? É uma própria estratégia
da própria natureza e da própria vegetação específica, ok? Existe também a variação de cores entre vermelho, tons de dourado, conforme as estações do ano, ok? Também tem uma outra questão, as estações são bem definidas. Professor, mas como assim estações bem definidas? Olha só, lá na tundra, nós percebemos que, eu até fiz um comentário, né? Falei que ficam, né, num período de um ano, você tem lá 9 meses de solo congelado. Isso é para você perceber essa irregularidade na questão das estações do ano, tá? As estações não são bem definidas. Já na floresta temperada, isso não acontece, tá bom, gente? As estações são extremamente bem definidas, tá? Então, se eu tenho lá 12 meses e são 4 estações, 12 dividido por 4 são 3, ok? 4 vezes 3, 12. Então, cada estação, outono, inverno, verão, tem um período de tempo ali certinho, né? Cerca de 3 meses, tá? Então é fácil identificar. Qual é o bioma que mantém ali uma regularidade nas estações? Bom, você já sabe que vai ser aí com certeza a floresta temperada, tá? Tem outros também que mantêm essa regularidade, tá bom, gente? Mas vai dar um índice para que seja esse bioma, tá bom? É uma dica que vai ser esse bioma. Você tem que ficar esperto. Já na floresta tropical, né, e você tem aí algumas diferenças, tá? Aí essas diferenças são bem tranquilas, gente. Olha só, variações de espécies, ou seja, a diversidade de animais. Eu gostaria de dar uma ênfase maior aqui nesse bioma, porque esse é o bioma mais rico, se eu posso dizer assim, ele é o centro da vida, né? Dali nós conseguimos perceber que o ser humano, ele extrai muitas coisas, né? Então, quando eu falo aí em diversidade de tudo, tá, gente? De folhas, de vegetação, de animais, né? Na fauna, na flora, né? E você vai perceber que é o bioma mais rico, porque existe a concentração de tudo, envolve, né, aquela relação dos seres humanos e dos animais, tá? Elas também são chamadas de floresta pluvial. Vem comigo, eu vou mostrar para você por que elas são chamadas de florestas pluviais. Bom, gente, olha, essa dica aqui é extremamente importante, tá? Como é um pouquinho mais complexo e específico, eu vim aqui falar diretamente para você por que esse bioma, floresta tropical, ele também é chamado de floresta pluvial. Bom, o que acontece? Assim como os seres humanos, as plantas elas fazem um processo chamado transpiração. Como assim, professor? Não entendi. Fique calmo. Olha só, imagine você correndo na São Silvestre, cerca de 15 quilômetros, né? No final da São Silvestre, você vai ter certeza que você ali eliminou um número muito alto, né, de suor. Você vai perceber que você suou bastante e o que acontece? Esse suor, ele vai evaporar e naquela fase de evaporação ele vai subir para o céu, né, na forma de gotículas de água, depois vai cair em forma de chuva. Então, para você entender essa questão da floresta pluvial, a gente precisa estudar o ciclo da água, né? Então, os seres humanos, eles soam, transpiram, essa transpiração vai subir em forma de evaporação, ok? E essa evaporação vai formar gotículas de água. Essas gotículas de água juntas vão cair em forma de chuva. Tá bom, gente? Então é isso. Quanto mais existe a concentração de plantas, árvores num determinado local, mais vai haver essa transpiração, ok? Por isso que geralmente nesses biomas existe um número maior de chuva, né? Porque ali existe uma concentração de plantas que estão respirando e evaporando, né? Participando ali do processo de evaporação, e aí você tem um nível de precipitação maior. Precipitação é chuva, tá bom, gente? Ok? Bom, depois dessa dica aí, ó, bacana, hein? Por que ela é pluvial, também chamada de pluvial, dependendo de alguns autores, tá? Vocês podem encontrar como pluvial. Tem a questão da temperatura. Você vai perceber que o clima também já é um pouco mais agradável, já não é
lá menos 28, menos 38, agora você tem aqui 20 graus Celsius. Então, é uma temperatura amena, mais gostosa, mais refrescante, né? Se eu posso assim dizer, tá bom? A sua produtividade é garantida pela grande disponibilidade de água. Ah, professor, mas é só essa água que cai da chuva, das precipitações? Não, gente, não só isso. Nesse bioma você vai encontrar uma grande porcentagem de rios, né? Por isso que aqui no Brasil nós temos uma concentração muito grande desse bioma. Mas eu vou deixar para falar do Brasil lá nos domínios morfoclimáticos, tá? Tudo bem, gente? Então você vai encontrar aí uma grande porcentagem de rios, de água potável, né? Que faz parte da característica desse bioma floresta tropical. Eu tenho mais algumas características. Voltando lá na temperada, a primavera é quente e úmida, com bastante incidência de luz solar. Então, já diferente da tundra, né? Na tundra você tem a luz solar de uma forma enfraquecida, num período de 24 horas. Aqui não, aqui você tem no período de 12 horas ou de 8 horas, quer que seja, mas você já tem aí uma intensidade dessa luz maior, né? Interessante, né? Muito legal como a natureza reage. Entre as árvores mais comuns das florestas temperadas estão os carvalhos, os bordos, os olmos e os castanheiros. Então, existe essa variação de vegetação, tá? Representantes das florestas temperadas, eu posso dizer aí que nós temos os grandes animais, né? Por exemplo, olha só, animais como gatos, javalis, raposas, lobos, linces, o urso negro, você vai encontrar também na floresta temperada, tá? Veados, esquilos e árvores de grande porte. Ok, gente? Então, essas árvores de grande porte seriam aquelas árvores bem grandes, assim, com mais de 20 metros de altura, tá bom? Legal, né? Floresta tropical. Mais características da floresta tropical. O processo de decomposição da matéria orgânica é extremamente rápido. Olha, legal, né? As florestas tropicais úmidas são encontradas na África, na Ásia, na América Central e América do Sul. Eu vou mostrar isso para vocês no mapinha, né? Nós vamos identificar lá no nosso mapa esses dois biomas. Então, olha só, floresta temperada, tudo que está em verde. Percebe que já está abaixo do taiga, né? Já está ali um pouquinho mais abaixo do taiga? Muito bem, exatamente. É isso que eu preciso que vocês percebam, tá? Então, na cor verde, ó, você vai encontrar ali países como Canadá, Estados Unidos, né? Existe essa presença desse bioma uma quantidade maior, tá? Grande parte da Europa também você vai conseguir identificar ali a presença desse bioma. Já o outro, floresta tropical, né? Ele já vem aí com bastante destaque, né? Ó, em vermelho, aí já passa um pouquinho para a parte de baixo, né? No hemisfério sul você vai conseguir identificar aqui no Brasil, né? Alguns países da nossa América do Sul, olha só que legal. Boa parte da África, né? A gente consegue também identificar, tá bom, gente? Isso é interessante porque vai seguir aquela linha de raciocínio que eu vim desenvolvendo no começo daquela dica que eu dei. Ice to Fire, do frio ao quente, tá? Muito bem, então vamos continuar lá. Depois de identificado esses dois biomas, nós vamos partir para mais dois. As savanas e as pradarias. As savanas, pessoal, ela é muito legal, porque assim, a Disney, né, os desenhos animados retratam muito esse bioma, né? Eles reforçam muito esses biomas para que a gente valorize esses lugares e tal. Bom, o que você consegue identificar ali naquelas duas imagens? Professor, existe uma predominância da cor amarela. Legal, isso é importante, tá? Mas as duas paisagens são iguais? Não. Os dois lugares são iguais? Também não. Em uma das paisagens você consegue identificar que existe ali algumas árvores altas, né? Um pouco retorcidas, se eu posso assim dizer, a presença de animais. Ah, professor, e na outra eu já vejo mais a presença de gramíneas, enfim. Muito bem. Bom, vamos então às características das savanas e das pradarias. Quais seriam as características da savana?
a savana, né, a vegetação é constituída por arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. Então, professor, mas você falou agora que são árvores grandes. Vejam, existem sim algumas árvores grandes, tanto é que se você parar para analisar, você vai ver que nas savanas existe a presença das girafas, né? E como é que essas girafas se alimentam, pessoal? Só naquelas árvores bem altas. Só que essas árvores bem altas, elas são poucas encontradas, não é um número muito grande, não é o que predomina nesse bioma. O que vai predominar são os arbustos pequenos, né? As árvores menores, as gramíneas, ok? Tudo bem? Deu para entender? Bom, você consegue agora perceber de tudo que eu tenho falado aqui? Eu estou tentando organizar, né, na sua mente, na sua cabeça, e já existe essa realidade. Os animais, eles estão, né, em cada bioma de acordo com a sua estrutura biológica. Você consegue imaginar uma girafa na tundra? Não dá, né, pessoal? Eu acho que não seria possível. A própria ciência explica isso, da estrutura biológica dos animais, ok? Continuando então lá nas savanas, ó. As árvores das savanas apresentam raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. Por que é que essa savana apresenta árvores com raízes profundas? Na verdade, pessoal, é que aqui já existe uma mudança de clima, né? Então, como o clima começa a ser um pouco mais seco, mais árido, né? Um pouco semiárido, se eu posso assim dizer, você vai perceber que as plantas, elas precisam sobreviver. E como é que elas fazem isso? Buscando água, né? No período que chove, elas armazenam, mas elas buscam uma outra forma também de se sustentar, se eu posso assim dizer. Elas buscam através dos lençóis freáticos, né? Dos lençóis freáticos. Então, por isso que essas plantas, essas árvores aí das savanas, elas buscam essa água na profundidade, tá bom? Na profundidade do solo. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Ó, as raízes profundas, até coloquei aqui para vocês, ó. As raízes profundas possibilitam a obtenção de água do lençol freático durante o período de seca, ok? Professor, e nas pradarias? A vegetação das pradarias predominante é composta por ervas herbáceas. Ai, professor, mas o que seriam essas ervas herbáceas? Na verdade, gente, esse é um termo técnico, né, que é muito utilizado na área da biologia, da geografia. Então, você pode depois pesquisar essas palavras, que eu coloquei em destaque aqui em amarelo, e você vai perceber que é uma linguagem formal que o pessoal da geografia, da ecologia, da biologia, né, e dentro desse contexto ecologia utiliza, tá bom? Mas herbáceas, na verdade, quer dizer que algumas plantas, elas têm uma estrutura um pouco mais maleável, mole, né, se eu posso assim dizer, tá bom? Por isso que se você analisar algumas imagens das pradarias, você vai perceber que quando o vento bate, existe uma uniformidade da vegetação, tá? De um lado para o outro, dependendo do vento, porque elas são plantas maleáveis, tá bom? Moles. Em outras regiões de pradarias ocorre a pastagem de gado. Bom, é uma característica muito forte e aí eu trago também uma questão de uma preocupação, tá? Por isso que é cobrado isso em prova. Existe uma preocupação muito grande com esse bioma. Por quê? Se tratando ali da atividade econômica agropecuária, existe uma exploração desse bioma, né? Uma degradação desse bioma. Então, hoje ele já foi muito maior, hoje ele é um bioma muito menor, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. Por quê? Por causa dessa atividade econômica de pecuária, tá bom? Aí eu coloquei para vocês, né? Ó, portanto, são regiões em que uma das principais atividades econômicas é a pecuária, tá bom? É a presença do homem, né, gente? A presença do homem, muitas vezes ela atrapalha o meio ambiente, tá? Por isso que existe aí todo um trabalho de muitas pessoas em questão da sustentabilidade, tá? Vocês vão ver isso em um outro tema. Bom, continuando aí algumas características ainda da savana, vegetações como essas são chamadas de caducifólias. Por que caducifólias, pessoal? Porque as folhas caducam, elas caem, né? Ó. As folhas caducam, ou seja, caem na chegada do período de estiagem
e renascem assim que se inicia o período de chuvas. Tá? Então é uma característica das savanas. Por isso que as árvores são retorcidas, né? Tem raízes profundas, porque elas vão buscar essa água no subsolo. Ok, gente? Pradarias. A fauna presente nas regiões das pradarias é muito ampla e diversificada. Podemos citar algumas espécies de animais das regiões de pradarias, como antílopes, búfalos, coiotes, veados, cavalos, cães, corujas, gaviões e avestruzes. Deu para perceber? Legal, né, gente? Deu para diferenciar um bioma de outro? Deu, né? Ah, que bom. Então vamos lá, continuando. Eu vou tentar representar aqui para vocês no mapa. Ó, vamos identificar aqui, ó. Campos. Ah, professor, mas você não falou de campos. Você falou de pradarias. Gente, esse aqui também é mais uma dica que eu deixo para você, tá? Dependendo do autor, do livro que você for ler ou buscar a informação, você vai perceber que cada um, às vezes, trata de uma forma, tá? Traz aí um novo nome, um sinônimo, ou algo muito próximo ao que a gente está falando aqui. Nessa questão das savanas, eu nunca vi nenhum outro autor chamando as savanas de um outro bioma. Mas já esse campus, né, é o bioma pradaria. Então, você pode encontrar como pradaria ou campus. Tudo bem? Tranquilo? O taiga também, tá? O taiga também você pode encontrar ele como floresta boreal, né? Mas aí você tem que lembrar daquilo que a gente está falando aqui, ó. Lá existe um fenômeno de aurora boreal, ok, pessoal? Por isso que é floresta boreal. Aqui é campus, geralmente por causa dessa configuração das características. Olha, é uma paisagem um pouco mais amarelada, a vegetação um pouco mais amarelada, predominantemente de gramíneas, que as gramíneas são as plantas um pouco mais flexíveis, tudo bem? Por isso que é importante memorizar as características. E por último, pessoal, nós vamos falar do deserto. Nossa, o deserto é o que o pessoal do Rio de Janeiro tem enfrentado, né? O deserto. Você já ouviu alguém falando do deserto do Saara? Todo mundo fala, né? Nossa, que calor do deserto do Saara. Mas na verdade é porque as pessoas estão associando à temperatura, né? E olhando para essa imagem, é fácil de você identificar que ali existe um elemento chave, né, no deserto. O elemento chave do deserto, eu gosto de identificar logo a areia, porque a areia é mais fácil, né? Mas não é só areia, né, pessoal? Você consegue perceber ali que existe um número muito pequeno de vegetação. A vegetação, ela é um pouco amarelada, né? Você não vê uma vegetação no tom verde, né, mais esverdeado, não. Você vê mais amarelado. Isso significa que a questão solar ali ela é muito forte. O clima do deserto ele é árido, né, pessoal? Isso significa é seco, é quente, tá? E aí é fácil de identificar. Bom, vamos então às características, né? Eu coloquei aí para vocês de uma forma bem fácil, para que vocês entendam. Ó, os desertos são influenciados por climas áridos e semiáridos. Isso significa quente, calor, tá? Seco. Em alguns deles, a temperatura durante o dia pode atingir 50 graus. Pessoal, 50 graus. É muito quente. É por isso que eu fiz a brincadeira com o pessoal aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, né? A gente está passando por essa questão da temperatura ser comparada ao deserto, de tão quente que nós estamos vivendo, né? Então, ó, sentindo. Mas durante a noite pode cair abaixo de zero. Bom, atenção a essa característica desse bioma. Esse é o único bioma que apresenta essa característica eu posso assim dizer, com muita firmeza. De dia é quente, à noite é muito frio. Tá bom, gente? Depois vocês precisam pesquisar na internet, tá? Por que dessa variação de temperatura, tá? Porque, professor, de dia é calor e à noite é tão frio. Bom, você precisa dar uma pesquisadinha na internet, que essa aqui é uma aula complementar e a gente não vai se debruçar sobre esse assunto, até porque ele tem a ver com um pouquinho do que eu falei para vocês da presença das árvores, tá? Da transpiração, enfim, tá bom?
Bom, tem lá mais uma informação, ó, desprovida de água da chuva ou de rios. Pessoal, no deserto vai ser difícil você vai encontrar um rio, difícil. Ah, professor, mas eu já vi falar no oásis. É, ok, existe sim os oásis, mas os oásis são lugares um pouco mais específicos e restritos, tá, pessoal? E pequenos, se eu posso assim dizer. Bom, ó, grande parte das paisagens desérticas não possui solo variado. O que significa isso, pessoal? Que é pobre. Não tem lá uma quantidade de plantas, variadas de plantas. Como é que eu vou extrair alguma coisa lá do deserto relacionado à vegetação para fazer um perfume? Indústria de cosmético próximo ao deserto, você acha mesmo que vai existir? Não vai. Não vai porque não tem o que extrair, tá bom? Por isso que é pobre, ok? Quando existe, são extremamente pobres. Geralmente, as superfícies das áreas com tais características são arenosas, pedregosas ou rochosas, tá? Tudo isso impede o desenvolvimento da vegetação. Tá bom, pessoal? É fácil, né? Então, deu para você entender o que eu tentei fazer aqui? Foi organizar, né, os biomas do frio ao quente, né, ice to fire, e de uma forma em que os animais, a fauna e a flora, também estão adequados a cada um, tá? Isso é a própria ciência que explica e eu acho isso muito, muito interessante, tá bom? Bom, e para finalizar aí, eu gostaria de ler a última característica do deserto, que diz o seguinte, ó, plantas adaptadas à escassez. Ah, olha, os filmes, os desenhos também retratam muito essa questão das plantas do deserto, né, pessoal? Você pode ver que existem desenhos que retratam muito a questão da presença do cacto, né? O cacto é uma planta com muita facilidade encontrada no deserto. Por quê? Ela tem uma característica de absorção de água, né? Então, ou ela busca no subsolo ou ela armazena no período de chuva, né? Que é pouco e pequeno, tá? Constituída por folhas e caules grossos que permitem a diminuição no processo de evapotranspiração, tá? Essa evapotranspiração tem a ver com aquilo que eu disse da questão do suor, da corrida, né, da transpiração, tá bom? Nesse processinho, você precisa estudar o ciclo da água, não esqueça, tá? E a presença do oásis que nós já falamos. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos identificar então aqui o nosso último bioma, o deserto. Bom, eu marquei aí para você, ó, dá uma olhadinha. Tudo que está nessa cor um pouco mais alaranjada ou partindo um pouco mais para o marrom, né, um pouquinho mais para o marrom, você consegue identificar aí como deserto, né? Então, olha só, a grande parte, né, da África, né, um pedacinho da Ásia, ali você consegue identificar a presença do deserto, tá? Mas, pessoal, olha, são lugares lindos que nós devemos ali respeitar o meio ambiente, né? E sermos guardiões, na verdade, estarmos atentos aí para não permitir que pessoas danifiquem os biomas, enfim, tá bom? Bom, eu quero fazer aqui uma brincadeira com você. Será que você memorizou tudo? Será que você tentou identificar cada característica? Se não, volta o vídeo, assiste novamente, vai marcando num papel, tá? Aí do lado, para você responder essa pergunta. Olha, pense rápido. Eu vou colocar aqui 2 biomas e dar 4 segundos para vocês pensarem e me dizerem aí quais seriam as respostas, ok? Vamos lá? 1, 2. Então, 5 segundos agora para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Que biomas é esse? Bom, se você respondeu que um é o taiga e o outro é a floresta tropical, parabéns, você está no bom caminho, você acertou, tá? É só para a gente tentar identificar aqui de uma forma simples os biomas, que geralmente nas provas eles vão colocar lá ou a imagem ou as características, tá bom? Percebeu, pessoal, que não é tão difícil assim? É fácil, né? Eu gostaria agora de encerrar essa parte, tá, da nossa aula, deixando uma mensagem especial para você que diz o seguinte, ó. Ser um campeão não é superar o outro, mas conseguir realizar os seus talentos no nível mais alto de sua existência, tá bom? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo a essas aulas, né, as próximas também, vocês já são campeões, vocês já são vencedores, né, por
terem essa iniciativa de estudar, de ir à frente, vocês já são verdadeiros vencedores, tá? Seja um campeão de verdade, ok? Eu vou deixar os meus contatos aí no Facebook, você me encontra como André Oliveira, ok? Eu também tenho uma página lá que eu estou trabalhando essa página, você coloca lá, Professor André Oliveira, você consegue me encontrar. Eu também tenho o Instagram, que você pode, né, me seguir lá no Instagram, que é ajosantos.7, que é André José de Oliveira Santos, o nome é muito grande, ok? E tem aí o meu e-mail pessoal, se você quiser fazer contato, mandar uma pergunta, tirar uma dúvida, ou solicitar um material, eu tenho bastante coisas, né, relacionadas a esse assunto, eu posso disponibilizar para vocês, ok? É ajosantos.7@gmail.com, ok? Pessoal, eu gostaria então de agradecer mais uma vez pela oportunidade que vocês me deram e espero que eu tenha ajudado, ok? Sejam felizes, obrigado por tudo mais uma vez e até a próxima. Tchau!